Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por você se inscrever neste canal, quero louvar ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por você passar por aqui, amém. Hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro trimestre de 2024. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa EBD, a revista que nós estudaremos é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O corpo de Cristo, a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por mais uma oportunidade, que o Senhor, Pai, continue conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. Deus, toma a minha vida, toma cada vida que vai passar por aqui. Nos ensina, Deus, na manhã deste dia, Senhor. Tira toda barreira, todo empecilho, tira todo o comichão dos nossos ouvidos. Pai amado, Pai querido, fala conosco, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a lição de hoje, né? A nossa primeira lição de hoje tem por tema a origem da igreja. O nosso texto áureo fala: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tudo começa na nossa vida quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Eterno, quando nós deixamos Ele ser o dono da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, primeiro nós nos arrependemos, depois nós aceitamos ao Senhor Jesus, depois nós somos batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados e depois nós recebemos os dons do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro, ele fala aqui, né, para esses homens, ali em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, né, no versículo 38, quando o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, eles estavam ali todos reunidos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esperando se cumprir a promessa que o Senhor havia prometido a cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e eles estavam ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus, aleluia, que o Espírito Santo de Deus desce, enche aquela casa, enche aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, da glória de Deus, aleluias. E quando o povo viram também, né, quiseram fazer parte, queria saber como fazer, né, e aí Pedro chega e diz que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que entregar a vida deles ao Senhor, tinham que ser batizados, né, na pessoa de Jesus Cristo, e depois eles receberiam os dons do Espírito Santo. É assim que o nosso Deus, ele faz na minha e na sua vida. Você que não tem uma aliança com Jesus ainda, se apresse, não demore, o Mestre está voltando e ele também quer que você faça parte do corpo de Cristo. A verdade prática fala, né, que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, eu e você e todos que aceitarem Jesus serão comprados com o sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo, né, de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Primeiro tópico fala o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico carral, né, usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus. No Antigo Pacto, na Antiga Aliança, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, esse nome ele era usado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, aleluia, para uma convocação, para uma assembleia, quando o povo se ajuntava ali, eles se ajuntavam para adorar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o termo hebraico, carral, é usado para, né, se referir ao ajuntamento do povo de Deus, debaixo do antigo pacto, da antiga aliança, né? Nesse aspecto, seu uso é de uma convocação para uma assembleia. Então,
toda vez que era usado nesse termo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo sabia que estava sendo convocados para uma assembleia, para uma reunião, era uma convocação ali, né, para adorar a Deus ou decidir outras finalidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O ato de reunir-se em uma assembleia. Dessa forma, Carral é descrito como o povo reunido. Também é descrito como congregação do povo. Também é descrito como multidão. Também é descrito como congregação. É descrito também como congregação de Israel, grande ajuntamento. O termo Carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel etnético, uma nação que se ajuntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Então, eles decidiam várias coisas. No Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Nos dias de hoje se refere à eclésia. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado. O que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças ou nação que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus, Jesus. Por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Então, Jesus também usou esse termo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus para falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Paulo também usou para falar da comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, discipulando as igrejas, o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Já no terceiro tópico, na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Mas, evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito de que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então, temos que ser batizados, somos regenerados, somos batizados através da nossa fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos primogênitos, que estão escritos lá no céu. Então, faça parte do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Deus, Ele quer que todos nós venhamos, a ser salvos. E para sermos salvos, temos que aceitar o Senhor Jesus, temos que nos arrependermos, temos que congregar, temos que fazer parte do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, lá no Antigo Testamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
e no Antigo Testamento, louvado seja Deus, aleluia, esse termo, né, hebraico, carral, era usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo, né, do antigo pacto, da antiga aliança. Já no Novo Testamento, né, o termo grego eclésia se refere, né, também à igreja cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas todos têm a mesma finalidade, que é se ajuntar e adorar a Deus. A igreja como criação divina, o segundo tópico. A igreja como uma ideia de Deus. Desde a eternidade, né, a igreja estava no coração de Deus. Né? Então, não foi Pedro que fundou a igreja. Né? Então, desde a eternidade, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja já estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Então, foi Deus que idealizou a igreja, estava no coração de Deus. E em sua essência, ela é um projeto divino. Né? Então, não foi Pedro, foi Deus, estava no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus. Como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelada era exatamente a igreja. Então, sempre a igreja esteve no coração de Deus. Foi projeto de Deus, foi idealizada por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse mistério que fora revelada era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Então, Deus revelou a igreja, na mente de Deus a igreja já existia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído, né? Então, não Deus, ele amou o mundo, né, de tal maneira, dando o seu Filho unigênito, né, para todo aquele que crê no Senhor, né, seja salvo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a igreja foi criada no coração de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus já sabia que o homem, né, ele ia cair, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus já tinha no coração dele, né, em salvar a humanidade. Louvado seja Deus, porque nada é pegado, né, nada pega o Senhor de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Né? Não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja aconteceu na plenitude dos tempos, glória a Jesus. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Está lá em Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Então, quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria, né, dos teólogos defende que foi no Pentecostes, né? Tem essa pergunta, né? Eles defendem que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja sempre existiu no coração de Deus,
Deus ele sempre amou, né, a humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deu seu Filho para morrer naquela cruz, para salvar a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então sempre existiu na mente e no coração de Deus. Deus ele nunca é pego de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O segundo sinopse diz: a igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecoste. Terceiro tópico diz assim: a igreja como a comunidade dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro subtópico aqui fala: regenerados pelo sangue de Cristo. Eu e você, nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos regenerados e regeneradas pelo sangue do Cordeiro. Não há outro sangue que possa nos regenerar. Né? Louvado seja Deus, que possa nos perdoar, nos limpar dos nossos pecados. Só o sangue do Cordeiro. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Então, toda pessoa ela se ingressa na igreja de Cristo a partir do arrependimento e do batismo. Quando a pessoa se arrepende, ela se batiza, né? Ela está renunciando ao mundo e tendo agora, né, vivendo uma nova vida em Cristo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. Então, a pessoa vai lá na frente, aceita o Senhor Jesus, né, na presença ali, né, de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ali, através da sua fé, ela crê que Jesus, né, morreu e ressuscitou por ela, né, vai vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ela ou ele, né, vai ter parte, né, nesse grande dia, vai fazer parte do arrebatamento de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, né, o ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela convenção. É exatamente esse o sentido da palavra grega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Metanoia, traduzida aqui para arrependimento. Significa uma mudança de mente. Então agora, né, a nossa mente, nós não temos mais a mente ali da velha criatura, nossa mente agora é a mente de Cristo. Assim a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho tiveram suas vidas transformadas. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças ao Evangelho tiveram, né, suas vidas transformadas. Né? Eu tive a minha vida transformada graças ao Senhor, né, que me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tudo começa com o arrependimento e confissão dos seus pecados. Quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus, a mudança de vida, mudança de hábitos, conduta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele forja o nosso caráter, ele forma uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus, né? Somos formados, né, na pessoa do Senhor Jesus, novas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a nossa vida ela começa a mudar para melhor. Selados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia do Pentecoste. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, aleluia. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela.
É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formado em um corpo, que judeu, que grego, que servos, que livres, todos temos bebido de um espírito. Está lá em 1 Coríntios 12, 13. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou aos presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem também, disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizava no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então somos batizados no Espírito Santo, o Senhor nos capacita, louvado seja o nome do Senhor Jesus para fazer a obra dele. Somos batizados também no fogo, aquele que tem uma língua, torpe, que gosta de falar palavrão, gosta de falar do seu irmão, gosta de praguejar, gosta de amaldiçoar, ele começa a mudar, há uma mudança, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você vê uma pessoa na igreja de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando em outras línguas, mas você olha para ele e você não vê mudança de vida, não é Deus que está na vida dele. Não é Deus, é espírito do engano, porque quando o Espírito Santo de Deus habita na vida de uma pessoa, há mudança de vida, há mudança de hábitos, há mudança de conduta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso caráter é formado, é forjado, ali vai sendo formado uma nova pessoa, uma nova mente, novo pensamento, novas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, vivemos dias trabalhosos, dias de escândalo na terra, mas o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele nos ensina na palavra dele, que ele morreu naquela cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Então, temos que mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas condutas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque agora nós somos novas criaturas, nós somos cidadãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos uma nova identidade. Louvado seja Deus, agora nós somos representantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não podemos ser crente caloteiro, crente fofoqueiro, não podemos ser crente mentiroso, não podemos ser crente contendeiro, não podemos ser crente que espalha contenda no meio da congregação. Temos que ser pessoas santas, separadas, pessoas libertas, transformadas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente há muitos em nosso meio que continua pior do que quando estava lá fora. Mas deixa essas pessoas com o Senhor e Deus ele vai tratar com cada uma delas, porque quando o Espírito Santo ele desce na vida de uma pessoa, é para fazer mudança, é para transformar a vida daquela pessoa. Se ela continua do mesmo jeito ou pior, então nunca o Espírito Santo desceu naquela vida. Ela nunca recebeu o Espírito Santo, ela recebeu um outro Espírito, que não é de Deus, não é Deus, não vem de Deus, e não faz diferença nenhuma na vida dela. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus nesse primeiro trimestre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então nós somos regenerados pelo sangue de Cristo, nós somos comprados pelo sangue de Cristo, Jesus nos comprou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja sempre esteve no coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus amou o mundo, louvado seja Deus, deu o seu Filho, louvado seja Deus, aleluia. Então se arrependa dos seus pecados, faz uma aliança com o Eterno, faz parte do corpo de Cristo, faz parte dessa família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque há um céu de glória a nos esperar. Amém? Louvado seja Deus. Você que gostou, se inscreva, deixe seu comentário e que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.